Fala, meus amados, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Sena, da disciplina de Educação Física, aqui da plataforma Gonçalves Dias, tá? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre benefícios do treino aeróbico. Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares que são patrocinadas pelo governo do estado, tá bom? Então vamos lá para mais uma aulinha. Por que treino aeróbico, né? Por que esse nome de treino aeróbico? Será que é porque é feito no ar? Nada disso, meus amados. Vamos entender um pouco sobre vias metabólicas e por que os exercícios são chamados de treino aeróbico, tá bom? Sobre via metabólica, a gente deve conhecer primeiramente o ATP, que é a adenosina trifosfato. É essa molécula que vai se conectar com a musculatura para que ocorra a contração muscular. Os outros macronutrientes, eles servem apenas para ressintetizar essa molécula. Então, o ATP, que é a adenosina trifosfato, ela se conecta no músculo, faz a contração, ela é degradada. Ela se transforma em adenosina difosfato. Os macronutrientes, eles vão juntar esse ATP, esse ADP, para formar uma nova molécula de ATP e assim o movimento continua. Esses macronutrientes que vão ser utilizados serão carboidratos, gorduras e tem um outro também que é a creatina fosfato. Beleza? Então, como que essa dinâmica ocorre durante o exercício? Vamos ter como exemplo um indivíduo que está parado e ele começa a correr, tá? A gente vai usar isso como exemplo para entendermos como que ocorre essa logística da via metabólica. Mas, antes de tudo, a gente precisa saber que as vias metabólicas, elas funcionam durante todo o tempo. Tá? Esse negócio de que primeiro vem uma, depois outra, o que ocorre são predominâncias. Então, quando o indivíduo está correndo em alta intensidade, vai ter uma predominância da via metabólica utilizar o carboidrato. Se esse indivíduo está correndo em baixa intensidade, ele está trotando, ele vai ter a predominância da via metabólica que vai utilizar a gordura. Tá? O que nós vamos fazer aqui é a nível de entendimento, tá? Para que vocês entendam como que ocorre o processo das vias metabólicas dentro do exercício, beleza? Então vamos lá, pense bem no indivíduo que está parado e ele vai correr, ele começa a correr. Quando ele dá os primeiros passos, ele vai usar a fonte de energia que tem lá, dentro da musculatura, ATP, não é isso que a gente falou, que é utilizado para fazer com que ocorram as contrações? Então ele vai utilizar o ATP. Só que esse ATP, ele tem em quantidades pequenas, tá? Por isso ele necessita ser ressintetizado. Então, pensando nesse exemplo, esse indivíduo ele vai correr ali por volta de 5 segundos. O ATP ele vai precisar ser ressintetizado. O corpo utiliza como fonte primária a creatina fosfato, que é um outro componente que tem dentro da musculatura, que vai permitir que esse indivíduo continue correndo até em torno de 10, 15, 20 segundos. Então ele utilizou a ATP terminou, aí veio a creatina fosfato para refazer esse ATP e esse indivíduo continuou correndo, certo? Essa fonte de energia de creatina fosfato, ela também é esgotável, ela também tem quantidades pequenas dentro da musculatura, mas o indivíduo continua correndo. Ele precisa ressintetizar o ATP, aí entra a via metabólica dos carboidratos. Então o corpo, né, vai utilizar a molécula de glicose para ressintetizar esse ATP. Esse carboidrato que está sendo utilizado para ressintetizar o ATP vai deixar esse indivíduo correndo até por volta aí de 3, 4 minutos. Ele consegue se movimentar tendo o carboidrato como fonte de energia para ressintetizar o ATP. Fechou? Essas três fontes de energias que nós acabamos de falar, que vão ressintetizar o ATP,
a gente chama de via anaeróbia. Porque o ATP, a creatina fosfato e a via metabólica que utiliza o carboidrato, eles não necessitam de oxigênio para fazer a ressíntese do ATP. Como não tem a presença de oxigênio para fazer a ressíntese de ATP, esse processo ele é muito mais rápido. Ele é feito no citoplasma da célula, não precisa de oxigênio, então o processo é mais rápido. Por isso que essas fontes de energias elas são utilizadas, pensando aqui no movimento, para exercícios de alta intensidade, exercícios de velocidade, porque a energia vai ser gerada rapidamente. Entendido? Então, a via anaeróbia vai ter ATP, creatina fosfato e a via glicolítica, que é a que utiliza o carboidrato para formar, ressintetizar ATP. E aí, esse indivíduo continua se movimentando, a gente vai entrar na via oxidativa, na via que vai ter a utilização do oxigênio para gerar esse ATP, que é a via oxidativa, tá? Que é onde está inseridos os exercícios aeróbios. Por isso do nome exercício aeróbio. Então, o indivíduo começou a se movimentar, ATP, creatina, glicólise. Aí ele segue se movimentando, ele precisa ressintetizar o ATP. Aí vai ser consumidas as gorduras. As gorduras, para elas serem utilizadas para formar ressíntese de ATP, ela precisa ir lá para a mitocôndria, para o ciclo de Krebs. E aí lá na mitocôndria, a gente vai precisar da presença do oxigênio. Por isso que são exercícios aeróbios. Porque o oxigênio, sem a presença do oxigênio, essa gordura que está sendo metabolizada lá na mitocôndria, a gente não consegue tirar os íons de hidrogênios que vão fazer a ressíntese do ATP. Para funcionar o mecanismo direitinho, precisa ter a presença do oxigênio. Então, por isso que é via aeróbia, por isso que é treino aeróbio, porque necessita da captação, utilização, distribuição e utilização do oxigênio. Entendido? Deu de entender por que o nome é treino aeróbio? Porque ele está relacionado à via aeróbio. Beleza? E o que é treino aeróbico? Exercícios no qual o oxigênio funciona como fonte de queima dos substratos que produzirão a energia transportadora para o músculo em atividade. Exercícios no qual o oxigênio funciona como fonte de queima de substratos. Quais substratos? Gordura, principalmente. O carboidrato também pode, mas principalmente as gorduras. Para que elas sejam queimadas, precisa ter o oxigênio. O treinamento aeróbio, ele vai trabalhar essas vias, ele vai melhorar toda essa maquinária que está envolvido com o pulmão para fazer o que? A captação, vai estar envolvido o coração, que é o que vai fazer, que vai mandar o sangue oxigenado para os capilares para fazer a distribuição, e tem relação com os músculos que vão fazer a utilização desse oxigênio para poder a energia ser gerada, para poder o exercício aeróbio ser realizado. Tá? Que exercícios são esses, professor? Por exemplo, a pedalada, a caminhada, a corrida, são exemplos de exercícios aeróbios. Exercícios que envolvem um grande número de musculatura e movimentos contínuos por um período determinado, às vezes por um longo período de tempo. São caracterizados como exercícios aeróbios. Então, correr uma maratona é um exercício aeróbio. Andar de bicicleta, passar 30 minutos pedalando, é um exercício aeróbio, certo? Então, essas vias, elas são trabalhadas com o treinamento aeróbio. E a gente vai ver quais as adaptações que são geradas, tá, em benefício do treinamento aeróbio. Adaptações estruturais e funcionais ao treino aeróbio. Então, vamos lá.
Primeiro, adaptações cardíacas. A gente não citou em relação ao pulmão, porque as adaptações em relação ao pulmão são bem poucas, quando a gente fala de um indivíduo que vem participando de treinamento aeróbico. Elas vão ser mais predominantes a partir do coração para as demais vias. Tá? Então a gente vai iniciar falando do coração. Então lembrando lá, a via aeróbia, ela vai necessitar captar o oxigênio, distribuir o oxigênio e utilizar esse oxigênio na musculatura. Então, quais adaptações que a gente vai ter com esse treinamento? As adaptações cardíacas. O coração, ele vai, como o exercício ele é de intensidade moderada, tá? O coração ele consegue receber bastante sangue e consegue mandar esse sangue de volta para o sistema circulatório. Se o exercício fosse intenso, o coração ele não conseguiria se abrir na sua capacidade máxima, porque o exercício intenso, a frequência cardíaca ela aumenta bastante. Esse aumento da frequência cardíaca muito alto não deixa o coração se expandir para receber o sangue total e depois mandar esse sangue. Já no exercício aeróbico isso ocorre. O coração consegue receber o sangue que está vindo oxigenado, bastante sangue, porque dá tempo de ele se contrair e ele consegue mandar para a circulação esse sangue, que a gente chama de mecanismo de Frankenstein. E isso vai gerar um benefício nele, que é aumento da sua força, tá? E aumento da sua cavidade. Ele fica maior, ele consegue receber mais sangue e ele consegue mandar mais sangue. Porque a partir do momento que ele recebe mais sangue, ele tem a mesma capacidade de mandar aquela quantidade. Então ele vai trabalhar menos, entende? Para ele mandar os 5 litros de sangue que é necessário em 1 minuto, em vez de ele bater 80 vezes, ele vai bater só 50, porque ele está maior. Ele está com mais força. Então ele necessita, ele trabalha menos para fazer o mesmo serviço. Uma outra adaptação é a redução da frequência cardíaca de repouso. Então, quando ele está em repouso, ele não precisa bombear, né, essa quantidade de sangue que é no exercício, mas ele precisa mandar os 5 litros de sangue necessários. Ele vai bater menos para mandar essa quantidade, tanto por essas adaptações, que vai ser aumento da sua cavidade, aumento da sua força de contratilidade, assim como aumento também da ativação parasimpática, que é um nervo que vai reduzir a frequência cardíaca, reduzir os impulsos neurais que vão para o coração e ele vai ficar mais calmo, né? Poderíamos dizer assim. E isso vai gerar vários benefícios para o coração desse indivíduo. Então essas são as adaptações cardíacas advindas do treino aeróbico, tá? Outra adaptação vão ser as adaptações vasculares, tá? O oxigênio vai ser captado pelo pulmão, vai para o coração, do coração é distribuído para as artérias, depois para os capilares nas musculaturas. O treino aeróbico ele vai gerar aqui adaptação. Ele vai fazer com que esses vasos eles tenham uma maior capacidade de expandir, de se dilatar. Tá? O vaso sanguíneo ele tem 2 tipos de agentes que agem sobre esses vasos. São os agentes constritores, que vão fazer com que esse vaso se contraia, e são os agentes vasodilatadores, que faz com que esse vaso se dilate. Por exemplo, o indivíduo que tem hipertensão, ele tem os agentes vasoconstritores agindo com maior preponderância. Então, os vasos desse indivíduo eles estão comprimidos e a pressão aumenta. O exercício aeróbio, ele faz com que ocorra a prevalência dos agentes vasodilatadores, que vai aumentar a capacidade dos vasos sanguíneos se dilatarem. Isso ocorre por quê? Porque a musculatura, quando está em movimento, ela precisa receber mais sangue, ela precisa receber mais oxigênio. Lembra que o oxigênio que vai ser utilizado para ser metabolizado
Para metabolizar a gordura e para formar ATP? Pois é. Então, um dos mecanismos é a vasodilatação da musculatura, dos capilares da musculatura. Esses capilares também se multiplicam. Para chegar mais sangue naquela musculatura, o vaso sanguíneo ele se expande, mas também ele se multiplica. Onde tinha um, viram 2, viram 3, 4, 5 vasos sanguíneos para que mais sangue chegue naquela musculatura. Esse é um outro benefício a nível vascular do exercício aeróbico. E a nível muscular, tá? Nós falamos da adaptação cardíaca, falamos da adaptação vascular e o último componente dessa linha vai ser o músculo, que é o que vai utilizar a gordura para o oxigênio para queima da gordura e ressíntese do ATP. Então, que benefícios irão ocorrer dentro da musculatura? Primeiro, o músculo, ele tem lá 3 tipos de fibra, né? Fibras tipo 1, tipo 2, né? E uma fibra intermediária. A tipo 1, ela é a fibra mais oxidativa. Ela é oxidativa porque ela tem mais mitocôndrias, ela tem mais enzimas oxidativas que fazem esse processo do metabolismo com a utilização do oxigênio e da gordura. A fibra tipo 2, ela é mais para exercícios de força, de velocidade. Então, aí já vai estar um dos primeiros benefícios musculares, que é o aumento do trabalho dessas fibras tipo 1, que são as fibras oxidativas, tá? Então, já é a primeira melhora muscular. Depois, lembra, a gordura vai ser metabolizada onde? Dentro das mitocôndrias. Então, o exercício aeróbico vai fazer com que ocorra mais mitocôndrias, a existência de mais mitocôndrias, e essas mitocôndrias vão ficar maiores, para que mais gordura possa ser metabolizada, mais oxigênio possa ser utilizado. Então, o benefício do treino aeróbio a nível muscular, aumento do número de mitocôndrias e do tamanho das mitocôndrias. Significa que esse indivíduo vai queimar mais gordura, melhorando o quê? O seu percentual de gordura. Ele vai ter redução do seu nível de gordura corporal devido a esse benefício. Um outro benefício a nível muscular é o aumento das enzimas oxidativas, porque enzimas elas vão trabalhar dentro da mitocôndria para fazer com que esse metabolismo ocorra com maior eficiência. Então, são como se fossem os trabalhadores lá de dentro da usina, que é a mitocôndria. Então, esse número de trabalhadores aumenta, potencializando o sistema aeróbico. Então, são benefícios que vêm advindo do treino aeróbico. Beleza? Então, a gente falou da adaptação cardíaca, adaptação vascular e, por último, da adaptação muscular, tá? Intramuscular, mais precisamente dito, certo? Em relação ao treinamento aeróbico. Então, vamos lá para a resolução do nosso exercício, tá? Para a gente complementar o nosso ensino de hoje. Primeiro, frequência cardíaca basal é caracterizada como sendo os batimentos cardíacos do coração por minuto no momento de metabolismo mais baixo do corpo, aferida quando você acorda. Um jovem de 20 anos de idade participa durante um período de 6 meses de um programa de treinamento aeróbico para uma dada carga que provoca adaptações fisiológicas. Após os 6 meses de treinamento, foi aferida sua frequência cardíaca basal. Pergunta-se como esta se apresentou em relação à frequência cardíaca basal aferida no início do treino, né? Ele está perguntando aqui, após 6 meses de treinamento, o indivíduo ele aferiu a frequência cardíaca assim que ele acordou. Aí ele passou por 6 meses de treinamento. Depois ele foi e aferiu novamente, após esses 6 meses, a frequência cardíaca. Ele está perguntando o que aconteceu com essa frequência cardíaca. Letra A, não apresentou diferença. Letra B, apresentou-se o dobro do valor. Letra C, apresentou-se o triplo do valor.
Letra D, apresentou-se apenas um pouco mais elevada, menos do dobro. E letra E, apresentou-se mais baixa, tá? Então, a frequência cardíaca basal é aquela quando você acorda. Você ainda não sofreu nenhum tipo de influência, nem da alimentação, nem da hemodinâmica do deslocamento. Então, você acordou e aferiu ali a sua frequência cardíaca, você vai ter a frequência cardíaca basal. O indivíduo, quando ele não é ativo, ele tem um certo valor de frequência cardíaca, tá? Vai ser o quê? Vamos supor, 70 a 80 batimentos por minuto, porque ele precisa mandar determinada quantidade de sangue. Quando ele começa a participar do treinamento, a tendência é que essa frequência cardíaca diminua, tá? Como a gente falou aqui nos exemplos, essa frequência cardíaca vai diminuir porque ele vai estar sobre uma maior ação parasimpática e também porque o coração desse indivíduo vai estar maior e vai estar mais forte. Ele vai estar mandando a mesma quantidade de sangue, porém precisando trabalhar menos. Vai mandar os mesmos 5 litros de sangue por minuto, porém precisando bater apenas 50 ou 60 vezes. Aí ocorre a redução da frequência cardíaca dele, entendido? Então a resposta correta, letra E, apresentou-se mais baixa. Fechou? Com isso a gente conclui, tá? Mais uma aula. Não esqueça de acessar o plano de estudo que está no link aí abaixo e nos seguir nas redes sociais, @plataforma Gonçalves Dias. Se inscreva lá no nosso canal, curte, comenta lá nossas aulas. No YouTube também, se inscreve e ativa o sininho para ter mais notificações. Beleza? Até a próxima aula.